Quando seu filho revela o segredo celestial, 7 passos para a cura divina do seu passado, era um domingo ensolarado e as nuvens pareciam dançar ao redor da pequena cidade de São Sebastião. Maria, uma mãe incrivelmente devota, estava em seu quarto preparando-se com cuidado para a missa na igreja matriz. Aquela construção imponente, de paredes brancas e colunas altíssimas, abrigava a fé de muitos. No entanto, para ela, aquele domingo era diferente. Desde a morte trágica de seu marido em um acidente, a dor parecia uma sombra constante, e cada missa era uma batalha para manter a fé e a esperança. Ao se olhar no espelho, Maria notou que a luz em seus olhos estava se apagando, mas vestiu seu melhor vestido, como um ritual de resistência. A igreja matriz pulsava de vida. Os corações aflitos se uniam em uma só voz, tentando encontrar consolo nas orações. Quando o padre começou a falar, Maria sentiu que cada palavra era uma flecha no seu coração. O tema da homilia era sobre fé em tempos de dor. É preciso acreditar, mesmo quando tudo parece perdido, disse o padre, e, naquele momento, um arrepio percorreu a espinha de Maria. Ao final da missa, enquanto os outros trocavam palavras de conforto, Lucas, seu pequeno de apenas 8 anos, puxou sua mão delicadamente e com uma seriedade inexplicável disse: Mamãe, eu sonhei com algo muito importante. Deus me mostrou um caminho de 7 passos que vai curar nossa dor e trazer esperança para todos. Ela olhou nos olhos inocentes do filho e, pela primeira vez, sentiu uma centelha de esperança. O que poderia parecer apenas um devaneio infantil agora ressoava como um sussurro divino em seu coração triste. Lucas começou a narrar o sonho, e a energia ao seu redor parecia mudar. As pessoas que estavam por perto começaram a ouvir. O clima estava carregado de expectativa, quase como se o céu estivesse se abrindo para revelar algo extraordinário. Nos dias que se seguiram, o murmúrio do caminho dos 7 passos se espalhou pela cidade. Contudo, não eram todos que acreditavam. Algumas pessoas zombavam, riam e diziam que uma criança não poderia receber mensagens de Deus. Maria, embora desanimada pela incredulidade alheia, sentia que havia algo genuíno naquele sonho. A fé, que estava vacilante, começava a ter novo fôlego. Juntos, mãe e filho passaram a visitar os santos padroeiros, oferecendo suas dores e suas esperanças a São Sebastião e a Nossa Senhora Aparecida. Então, um golpe do destino chegou. Maria, após uma consulta médica, recebeu um diagnóstico aterrador. O medo se aninhou em seu peito, e cada minuto se arrastava como uma eternidade. No entanto, Lucas, com a determinação de quem já havia visto o sobrenatural, insistiu que participassem de uma vigília de oração na igreja. Você precisa ter fé, mamãe. Ele implorou com a sabedoria de um velho. Naquela noite, a energia espiritual na igreja matriz estava palpável. As vozes elevadas em adoração pareciam ecoar junto com os ventos, e a presença de Deus era inegável. Milagres começaram. Pessoas foram tocadas, lágrimas de alegria brotaram, e a comunidade se uniu numa só fé. Maria, agora cheia de coragem, percebia a transformação não só em seu corpo, mas também em seu espírito. Tudo parecia se alinhar em resposta às orações. No entanto, quando Lucas até mesmo mencionou um passo final que poderia mudar tudo, uma onda de mistério se abateu sobre eles. De repente, uma voz sussurrou vindo da penumbra da igreja, desafiando tudo que Maria e Lucas acreditavam conhecer sobre fé e planos divinos. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A atmosfera estava carregada de mistério, e a voz que sussurrou na escuridão parecia cobrar sacrifícios, revelando que a jornada de cura estava apenas começando. Maria sentiu seu coração acelerar enquanto Lucas se preparava para revelar a verdade surpreendente que poderia mudar não só suas vidas, mas toda a comunidade de São Sebastião. O que seria esse passo final? A pergunta pairava no ar e a ansiosa expectativa a envolvia. O silêncio na igreja matriz era quase palpável,
como se o próprio tempo tivesse parado para ouvir o que estava prestes a ser revelado. Lucas, com expressão séria que já não era mais de uma criança, se levantou e pediu que todos o escutassem. Não é só sobre nós, mamãe. Estou falando de algo que pode tocar muitos. O passo final que Deus mostrou é sobre doação e entrega, é sobre compartilhar a nossa dor para que outros também possam ser curados. Maria olhou para o filho, o coração transbordando de amor e medo. Como poderiam compartilhar a dor que carregavam? Ela sabia que a entrega e a doação não eram apenas gestos, mas partes do processo de cura. Você tem certeza, meu filho? O que mais precisamos fazer? A essência da pergunta pairava no ar como um convite a abrir as portas da alma para algo maior. Lucas, sem hesitar, falou sobre o sonho que tivera. Ele viu pessoas de todos os cantos da cidade se reunindo, unidas por um único propósito: ajudar uns aos outros a vencer suas dores. Ele viu mesas cheias de comida, braços abertos em solidariedade, sorrisos e lágrimas de alívio. Precisamos criar um evento, mamãe. Uma grande celebração de fé e amor. Um momento para que todos possam trazer suas angústias e encontrar conforto. As palavras do garoto ecoavam com uma força especial, como se cada frase fosse guiada por algo além dele próprio. Maria sentiu uma onda de emoções a invadir. E se esse fosse realmente o plano de Deus? Uma maneira não só de curar sua própria dor, mas também de ajudar outros que, assim como ela, se afundavam em tristeza e solidão. O murmúrio de apoio dos presentes aumentava. Algumas pessoas começaram a compartilhar histórias de suas próprias perdas e desafios. A energia no ambiente mudava, transformando o espírito de lamento em um de esperança coletiva. Vamos fazer isso juntos! Gritou um homem da arquibancada. Outros começaram a se levantar, aplaudindo, e logo um coro de vozes se formou, anunciando que unir-se à causa era o caminho a ser seguido. Com o passar dos dias, a igreja matriz se tornava um pequeno quartel de trabalho. Maria, Lucas e amigos se organizavam, planejando o evento que agora recebia o nome de Celebração da Esperança. As mesas de doação foram distribuídas, a música começou a ecoar dos instrumentos de fiéis, e o cheiro da comida se espalhava pelas ruas. A cidade, antes mergulhada em tristeza, começava a reverberar de um novo propósito. No entanto, em meio a essa movimentação, algo misterioso pairava no ar. Estranhos acontecimentos começaram a suceder. Algumas pessoas diziam ouvir vozes inspiradoras em suas novas orações, outras relatavam sonhos vívidos que as levavam a encontrar paz. Maria não podia deixar de pensar: estes podiam ser indícios de algo mais profundo e divino. E o que poderia ser esse toque celestial que começava a mudar tudo ao redor? A expectativa se tornava quase elétrica quando, na véspera da celebração, Lucas acordou no meio da noite. Ele sentia que algo estava prestes a acontecer, uma mensagem ainda não revelada que poderia catalisar a cura não apenas para sua família, mas para toda a comunidade. O que mais Deus queria que eles soubessem? As palavras na mente do garoto dançavam, e uma certeza invadia seu coração: estavam prestes a vivenciar um milagre, mas que tipo de milagre seria esse? E assim, à luz da lua que iluminava pela janela, uma ideia brilhante começava a tomar forma na mente do pequeno Lucas. O passo final, que ele não revelou, pulsava como um eco em seu coração. O que será que Deus realmente estava preparando para São Sebastião? A voz da noite sussurrava promessas, e uma nova jornada se aproximava. A madrugada envolvia a cidade em uma serenidade quase mágica. As estrelas brilhavam com uma intensidade peculiar, como se tivessem um propósito divino. Lucas, inquieto em sua cama, sentia que uma verdade aguardava para ser descoberta, um segredo do céu que se preparava para se manifestar. Os pensamentos de Lucas estavam repletos de beleza e dor. Ele se lembrava das histórias contadas na igreja matriz, de milagres, de transformações, da incrível generosidade que poderia mudar vidas. A sua própria dor estava amalgamada com a dor de muitos. E agora, no silêncio da noite, um profundo clamor surgia de seu íntimo. Como poderiam eles, àquela altura, transformar a tristeza em algo belo? Certa hora, uma brisa suave entrou pela janela, trazendo consigo um perfume doce, como de flores em flor. Lucas fechou os olhos, deixando a fragrância envolvê-lo. Uma visão apareceu diante dele. Pensou em sua mãe,
os braços dela em volta do próximo, e o brilho em seus olhos refletindo amor e esperança. As mesas cheias estavam agora repletas de rostos que se iluminavam com gratidão. É isso! Sussurrou Lucas, pulando da cama. Ele entendeu, finalmente, o passo que faltava. Era um chamado para a compaixão, um convite para que cada um trouxesse não apenas sua dor, mas também suas esperanças e histórias. Precisariam criar momentos onde a vulnerabilidade encontrasse força, onde o medo fosse transformado em coragem. Lucas pegou um caderno e começou a escrever. As ideias fluíam como se já estivessem ali, esperando para serem detalhadas. Ele imaginou como as pessoas poderiam se conectar, como poderiam ser encorajadas a partilhar não apenas suas feridas, mas também os pequenos milagres que aconteciam em suas vidas diárias. Um círculo de louvor e gratidão, onde cada um seria ouvido e seu valor reconhecido. Na igreja matriz, o crescimento da celebração da esperança era palpável. Maria, ao saber da nova ideia do filho, sorriu com lágrimas nos olhos. Era mais do que ela poderia sonhar. Seus medos se dissiparam, e um novo fervor acendeu dentro dela. Ao lado de Lucas, ela sentiu que estavam prestes a criar não só um evento, mas uma verdadeira transformação espiritual. Enquanto a cidade se preparava para o dia seguinte, Maria começou a organizar grupos de oração. Ouvia as vozes dos fiéis se levantando, uma onda de fé que transbordava da comunidade. As contações de histórias estavam se tornando realidade, a empatia onde antes só havia solidão. As esperanças e angústias se misturavam, formando um arco-íris de bênçãos futuras. Entretanto, à medida que a celebração se aproximava, uma sombra de incerteza começou a rondar. Alguns não acreditavam que um evento poderia fazer diferença real. Risadas sarcásticas e dúvidas pairavam no ar. O fogo da fé não poderia, de modo algum, se apagar. Ao contrário, Lucas e Maria sabiam que essa era a hora de brilhar. No entanto, anseios de um pouco de resistência deixaram um frio na espinha de todos. Na véspera da celebração, uma reunião foi marcada. Todos os envolvidos foram convidados a compartilhar o que sentiam. A cada relato, cada revelação, a atmosfera se tornava mais intensa, como uma prece emergente. Mas, em meio a um ambiente de confiança crescente, um estrondo repentino cortou a calmaria. As luzes da igreja falharam, mergulhando a todos em trevas repentinamente profundas. O que isso significava? Seria um aviso? Uma aprovação? Maria segurou a mão de Lucas, disposta a enfrentar o que quer que fosse. Juntos, eles ergueriam seu olhar ao céu, buscando respostas. O que Deus queria que vissem naquela penumbra? Um novo mistério se desenrolava à sua frente, prestes a abranger a todos, entre luz e sombra. A certeza de que algo extraordinário estava prestes a acontecer pulsava nas veias da cidade. O que seria essa intervenção divina? As trevas na igreja pareciam dançar ao redor dos fiéis, criando um espaço carregado de expectativa e questionamento. Murmúrios de preocupação se espalharam enquanto cada um buscava se orientar na escuridão. Lucas sentia seu coração acelerar, mas a presença de sua mãe ao seu lado era como um farol em meio à tempestade. Calma, estamos juntos. O Senhor não nos deixará, disse Maria, sua voz doce como sempre, mas com um firme tom de confiança. As palavras dela ecoaram em cada canto, despertando um senso de unidade entre os presentes. Lucas inspirou fundo e se lembrou do que vinha planejando, a força que poderia surgir da vulnerabilidade. De repente, um brilho suave começou a emergir, como se uma luz interna estivesse despertando no coração de cada um. Não éramos mais apenas uma congregação, éramos uma comunidade buscando o sentido em nossas dores. Lucas sentiu a mão de sua mãe apertar a sua, e ao olhar para ela, viu algo que não tinha percebido antes, a luz nos olhos dos que estavam ali. Não era apenas o medo que os unia, mas a esperança. Vamos nos sentar, sugeriu Maria, e compartilhar um pouco de nossas histórias. Que cada um traga uma lembrança, um sonho, uma oração. Depois dessas palavras, a confiança começou a fluir novamente. Um a um, os fiéis foram se sentando em círculo, formando um espaço onde cada voz poderia ser ouvida. Lucas tomou a iniciativa, ainda sem saber como liderar aquele momento. Ele respirou fundo e contou sobre suas inquietações, seu desejo de espalhar amor e compreensão, e a visão que tinha para a celebração.
Ele falou sobre a esperança que sentia, uma esperança que agora pulsava na sala, mesmo na escuridão. Às vezes, precisamos ter coragem para compartilhar o que temos escondido, disse ele. E é nesses momentos que encontramos a verdadeira luz que nos guia. As palavras tocaram o coração de muitos, e o murmúrio de concordância começou a crescer. Antes que percebesse, várias vozes se levantaram, algumas chorando, outras sorrindo, todas compartilhando suas histórias de dor e superação. Havia histórias de perdas, de desilusões, mas também de milagres, e cada relato despertava algo profundo naquela congregação. Lucas percebeu que cada lágrima que escorria era um passo a mais em direção à cura. Não era apenas uma reunião, era uma derrubada de muros que antes pareciam intransponíveis. Foi então que um homem, de aparência cansada, levantou-se. Só quero lembrar a todos que, mesmo nas trevas, há sempre uma luz maior que nos aponta o caminho. Eu perdi tudo, mas nunca perdi a fé. Às vezes, é tudo o que precisamos para recomeçar. As palavras dele ressoaram no coração de Lucas e na alma de todos ali presentes. Uma onda de encorajamento tomou conta do ambiente. As luzes da igreja, antes apagadas, começaram a piscar novamente, como se a própria fé se manifestasse em luz. Cada um ali começou a perceber que, embora houvesse desafios, a verdadeira transformação começava de dentro para fora. Deus não apenas nos chama a compartilhar nossas dores, mas também a celebrar nossas vitórias, exclamou Lucas, aquecendo os ânimos. A energia estava mudando, e cada voz somava-se ao coro de fé e gratidão. Porém, no fundo da mente de Lucas, uma preocupação persistia. Havia algo mais que Deus queria mostrar, algo além das histórias de superação. Uma pergunta ecoava, como um eco distante: qual será o verdadeiro milagre que está por vir? À medida que a noite avançava e a luz começava a brilhar com mais intensidade, todos sentiram que estavam à beira de algo maravilhoso. O que mais estava por vir, além dessa celebração? O chamado estava mais forte do que nunca. O momento da transformação divina poderia ser mais real do que muitos já imaginavam. O que Deus tinha reservado para cada coração ali presente? A atmosfera na igreja começava a pulsar com uma energia indescritível. As vozes que antes tremiam agora soavam como músicas de adoração, ressoando por cada parede, cada canto. Lucas sentia que algo estava se formando. Quando os fiéis compartilhavam suas histórias, as lágrimas se tornavam não apenas lágrimas de dor, mas também de libertação. O ar estava carregado de um poder que parecia prometer uma mudança radical. Eu sinto que Deus está aqui, murmurou um jovem, com o olhar brilhante. Ele estava imerso em suas emoções, como se tivesse tocado o céu apenas por um breve momento. Maria, sentada ao lado de Lucas, observava tudo com um sorriso sereno. Ela sempre fora a âncora da família, mas agora via que o amor se expandia para além dos laços do sangue. Lembra-se da receita da avó, onde os ingredientes se juntavam para criar algo maior que a soma de suas partes. Assim parecia o círculo formado na igreja, cada um trazia sua história, e aquele todo se tornava algo glorioso. Vamos orar juntos, sugeriu Maria, com a voz firme e suave ao mesmo tempo. Ao juntar as mãos, cada um que estava ali sentiu o calor da oração se espalhar como um cobertor, envolvendo corações ansiosos e esperando. As vozes se elevaram em uníssono, formando uma canção que fluía sem esforço. Era como se cada palavra proferida se tornasse uma ponte, conectando cada alma a Deus e à força que havia nessa congregação. Lucas sentiu o impacto da experiência. Uma mistura de amor e temor reverente preenchia todos os espaços da igreja. De repente, um vento suave passou pela sala, como um sussurro divino. Era uma brisa que parecia carregar promessas de renovação e clareza. Os olhares se entrelaçaram, e um sentimento de expectativa tomou conta. Aquela não era uma reunião comum, era um encontro com o divino. Ajoelhou-se um homem mais velho, de cabelos brancos e mãos calejadas, e clamou em voz alta: Ó Deus, revele-nos a tua vontade. Fala aos nossos corações. Que o passado não seja um peso, mas uma lição para o futuro. Suas palavras soaram como um trovão suave, reverberando na alma de cada um ali presente. Agora, Lucas se levantou novamente, sentindo um impulso interior. Cada um de nós tem um passado, começou,
mas somos convidados a transformá-lo em força. Deus pode reescrever nossas histórias. O que vivemos nos preparou para este momento? A resposta foi instantânea. As pessoas começaram a se levantar, uma a uma, na vontade de compartilhar, de se expor, liberando-se das correntes que as mantinham presas. Era como se um rio de fé e esperança estivesse transbordando, lavando as feridas antigas, levando embora o medo. Mas, ainda assim, uma inquietação continuava. Em meio a todo aquele poder, Lucas sentia que Deus queria algo mais profundo. Algo que, uma vez revelado, mudaria tudo. Na profundidade da sua alma, uma nova questão brotou. O que cada um de nós tem que liberar para experimentar a cura plena? Enquanto o grupo continuava a se conectar, a luz crescia. As lâmpadas tremulavam com uma intensidade nova, como se a própria presença do Senhor estivesse insuflando vida e renovação. O momento era tangível, e muitos sentiam os corações acelerando em resposta à promessa de transformação. Lucas sabia que o milagre começava a se aproximar. A noite ainda tinha muito a revelar, e cada um ali se alinhava ao propósito maior de Deus. Vamos juntos em busca de respostas, meus irmãos. Temos que nos preparar, algo poderoso está para acontecer. O que será que estava por vir? A expectativa pairava no ar, e todos se preparavam para algo extraordinário. As vozes que antes ecoavam foram silenciadas por um instante delicado. O sussurro da presença divina preenchia cada canto da igreja, e todos, em um mesmo compasso, respiravam. Lucas, com o coração acelerado, sabia que aquele momento não era apenas especial, era um convite para algo ainda mais profundo. Você sente isso? Perguntou Maria ao seu lado, seus olhos brilhando com uma luz que vinha de dentro. É como se ele estivesse aqui, nos envolvendo. Sim, respondeu Lucas, é como uma onda, uma maré de amor e redenção. Precisamos estar abertos para receber. E assim, aos poucos, cada um começou a se despir de suas armaduras emocionais. O homem de cabelos brancos levantou-se novamente, e com um sorriso sereno, trouxe à tona um fragmento de seu passado. Carreguei meu orgulho por tempo demais, mas hoje, entrego isso ao Senhor. Assim que as palavras dele saíram, um murmurinho de aprovação se espalhou. As histórias começaram a fluir como um rio, levando para longe as pedras do ego e do medo. Até que chegou a vez de uma jovem, com a voz tremula e os olhos marejados. Recentemente, eu perdi alguém que amava muito. E a dor me paralisou, disse, entre lágrimas. Eu trouxe esse fardo aqui. Agora quero deixá-lo aos pés da cruz. Ao encerrar, uma onda de compaixão irrompeu da congregação. Os braços se abriram e muitos a abraçaram, compartilhando aquele luto e provando que a dor se tornava mais leve quando era dividida. Lucas observou com admiração, um sentimento de união crescendo dentro dele. Era nítido que cada testemunho estava se entrelaçando, criando um tecido de esperança e cura. Havia uma força avassaladora naquele compartilhar, como se as confissões fossem chaves que abriam portas há muito fechadas. Ninguém estava sozinho, todos eram parte daquela história em construção. E à medida que mais e mais pessoas se levantavam, Lucas se deu conta de que Deus estava preparando um terreno fértil para um grande mover. Questionou-se se o que estava prestes a acontecer era algo que ele sequer poderia imaginar. Não estamos apenas aqui para ouvir, interveio um pastor mais velho, com uma voz potente que cortava a sala. Estamos aqui para agir. Existe algo em nós que necessita de entrega. O Senhor quer que deixemos nossos fardos, nossos medos, nossas culpas. Às vezes, a cura começa na coragem de nos despirmos dos nossos segredos. As palavras ressoaram profundamente em Lucas. O que ele ainda guardava? Qual era seu próprio segredo que clamava por libertação? Ele se sentiu compelido a se abrir também, mas hesitava, uma sombra do passado ameaçava sua coragem. Vamos orar em grupo, sugeriu Maria, quebrando o silêncio que se formou. Cada um começou a formar pequenos grupos, e os corações foram trazidos à luz, um a um. O espírito de entrega era palpável. Lucas fechou os olhos, sentindo uma calma crescente dentro dele. O que seria preciso soltar? Ele se lembrava daquelas memórias pesadas que havia carregado. Viu em sua mente as correntes se desfazendo, e uma paz envolveu seu espírito. Então,
a atmosfera se alterou novamente. Uma luz radiante pareceu invadir o espaço, e um som doce de risos e cânticos começaram a surgir mais uma vez, como se as paredes estivessem vibrando com a adoração. Mas, antes que pudesse absorver tudo aquilo completamente, uma nova voz se fez ouvir, mais firme e profunda que todas as anteriores. Preparai-vos, pois um grande mover do Senhor se aproxima. Estais prontos para deixar tudo para trás e avançar com fé? Porque Deus deseja transformar não apenas o que está aqui, mas também o que está no coração de cada um. Lucas abriu os olhos, e a corrente de expectativa estava prestes a se transformar em algo visível e vibrante. O que aconteceria agora? As promessas e os privilégios de Deus estavam realmente ao seu alcance, mas seria ele capaz de se entregar plenamente, e assim, as luzes pareceram brilhar ainda mais. Todos estavam à beira do desconhecido, e a pergunta pairava no ar como um convite. Um momento crucial estava se aproximando. À medida que a energia na igreja pulsava, Lucas sentiu a expectativa aflorar em seu coração. A voz poderosa que havia ecoado na sala havia semeado uma esperança inabalável em meio a cada um presente. Olhando para os rostos ao seu redor, ele viu lágrimas e sorrisos, corações abertos e almas inquietas, prontas para um novo capítulo. Era um microcosmo da vida real, onde cada pessoa trazia um pedaço de sua história e, juntos, formavam um hino de superação. Vai ser agora, Lucas, pensou com intensidade. Ele poderia ser um dos que se libertassem. A coragem que sentia resonava como um tambor no peito, enquanto olhava para Maria. Ela o encorajou com um aceno afirmativo. O momento era mais do que seu próprio alívio, era uma oportunidade de ser um canal da graça de Deus. O pastor, percebendo a tensão crescente, pediu que todos fechassem os olhos e respirassem profundamente. Ao contar até 3, convidava cada um a abrir o coração, a entregar não apenas os fardos, mas também os segredos que os aprisionavam. 1, 2, 3. Com isso, uma onda de oração se espalhou. Algumas pessoas clamaram ao Senhor em sussurros, outras bradaram com vozes intensas, enquanto outros apenas choravam. Lucas queria gritar, mas a vergonha o segurava. E foi nessa contenção que um calor tomou conta dele. Era como se cada oração ao redor o envolvesse, aquecendo as partes antes adormecidas do seu ser. E então, ele fez. Fechando os olhos, Lucas liberou uma respiração profunda, e a decisão saiu de sua boca: Senhor, eu entrego meu medo, eu entrego minha dúvida, eu entrego meu passado. Ao pronunciar essas palavras, algo se despedaçou dentro dele. Era como se uma corrente invisível tivesse se rompido. A dor que carregava por tanto tempo começou a se dissolver, e uma paz inexplicável tomou conta de seu ser. É assim que Deus age, sussurrou Maria ao seu lado. Ele transforma a dor em propósito. As lágrimas escorriam por suas bochechas, mas agora eram lágrimas de libertação. O peso do mundo não estava mais sobre seus ombros, ele sentia a leveza da entrega. Era hora de que outros também experimentassem essa mesma graça. A congregação começou a se unir em círculos, trocando testemunhos de fé e cura. As vozes que antes falavam de medo agora ressoavam com histórias de superação, cada um revelava seus segredos como flores florescendo na primavera. A força que emanava daquela partilha era palpável, quase mágica. Todos se tornavam protagonistas de suas próprias histórias de redenção. Lucas sentiu um impulso. Com um gesto firme, levantou-se. Eu quero ser parte disso. Quero que minha voz se una a vocês. A declaração reverberou pela sala, e logo todos se voltaram para ele, encorajando-o. Ele estava pronto. O ambiente carregado da presença de Deus tornava-se mais vibrante a cada segundo. E agora, todos que desejam se abrir, venham à frente. Deus está chamando. O pastor convocou, e, como se dirigidos por um fio invisível, vários começaram a se levantar e caminhar em direção ao altar. Lucas fez o mesmo, sentindo que cada passo era uma declaração de fé, de que ele acreditava na transformação que estava ocorrendo ali. Enquanto todos se reuniam, o pastor começou a orar intensamente, invocando o poder de Deus para que ele dissolvesse as correntes do passado e construísse um futuro repleto de esperança. O clima estava carregado de luz, e Lucas se perguntou se poderia realmente estar diante da manifestação de algo grandioso. Qual seria o próximo passo?
O que mais Deus teria reservado para ele? A atmosfera estava prestes a estourar, e todos pareciam saber que algo extraordinário estava para acontecer. A animação no ar tornou-se quase palpável, e a busca pelo sentido mais profundo da transformação os levava a um clímax espiritual. Com essa expectativa inquietante, Lucas ansiava para que a luz que o cercava revelasse não apenas sua verdade, mas também a do próprio coração, moldando o que estava por vir em algo verdadeiro e tocante. Mas a maior pergunta que o permeava era, até onde essa experiência o levaria? Enquanto as palavras do pastor ecoavam pela sala, uma energia transformadora invadiu o ambiente. A oração se intensificava, e Lucas sentia seu coração pulsar em sintonia com os demais. Cada palavra proferida, cada clamor, parecia desenhar um elo direto com o céu. Ele estava em um espaço sagrado, onde a vulnerabilidade e a força se entrelaçavam. Senhor, vem sobre nós com tua luz, a voz do pastor subiu em fervor, e sussurros de concordância surgiam por todo o auditório. Todos se sentiam parte de algo muito maior. Aquela sala, normalmente habitual, se tornava um templo vivo. Lucas sentiu uma maré de esperança crescendo dentro dele, como se as correntes do ceticismo fossem sendo varridas por um vento fresco e revigorante. Maria, ao lado dele, falava em sussurros de encorajamento: Lucas, deixe que ele entre. Apenas se abra mais. E aquelas palavras ficaram cravadas em sua alma. Agora era hora de deixar as dúvidas de lado. Ele já não era mais um espectador. A entrega total era necessária. Reconhecendo a necessidade de um novo passo, Lucas fechou os olhos novamente, respirou fundo e se lançou na profundidade do desconhecido. Deus, eu quero te conhecer de verdade. Revela-me quem eu sou em ti. O peso que antes se aninhava em seu coração parecia se dissipar a cada palavra, a cada entrega. Ele precisava dessa conexão, desse toque sutil que poderia arrebatar seu interior e moldar sua história. De repente, uma presença mais intensa transbordou pela sala. Algo indescritível, um amor profundo, envolvê-lo como um abraço acolhedor. Era como se cada pessoa ali fosse conhecida e amada individualmente, cada frustração e alegria sendo trazidas à luz. Ao mesmo tempo, Lucas sentia que seus segredos não eram mais uma carga, eram partes de um testemunho que Deus poderia usar para glorificá-lo. Os ecos de orações se entrelaçavam em um cântico único, e, ao olhar ao redor, ele percebeu que muitos estavam em um estado semelhante ao seu. Havia pessoas chorando, outras rindo com uma alegria imensa, indicativo de um renascimento que estava acontecendo. Era como se tudo se unisse em um desfecho magistral, onde as experiências se tornavam as cores vibrantes de um mural divino. Eu sinto que algo novo está surgindo, gritou um homem ao fundo, sua voz cortando a atmosfera carregada. E todos concordaram, exclamando palavras de alegria e glorificação. Lucas se deu conta de que essa era a manifestação do poder de Deus, uma revolução de dentro para fora. Mas no fundo da alma de Lucas, perguntas ainda pairavam. O que essa nova jornada significaria? Como ele poderia caminhar nesse novo caminho? O entendimento de que sua história, com todas suas falhas e vitórias, tinha um propósito, começava a tomar forma. Enquanto a congregação se entregava em louvor e adoração, um momento sincero de silêncio surgiu. A presença do Senhor era palpável, mas havia algo mais no ar. A atmosfera parecia estar carregada de expectativa. Com um leve tremor de voz, o pastor começou a falar novamente. Deus tem algo especial para revelar, alinhando as expectativas a uma nova direção que poderia mudar vidas. Os olhos de Lucas brilharam. Ele sentia que estava prestes a descobrir o que Deus havia reservado para ele. Mas o que era isso? Todos se voltaram para o pastor, e a congregação ansiosa aguardava a revelação que mudaria tudo. E, enquanto cada coração batia mais rápido, Lucas se perguntava se ele também estaria pronto para o que viria. À medida que o pastor abria os lábios, uma chama de expectativa preenchia o ambiente. As palavras que saíam de sua boca pareciam dançar no ar, vibrando com uma energia que Lucas sentia em cada fibra de seu ser. Ele estava completamente imerso naquela atmosfera, onde a fé e a ousadia convergiam. O pastor, com um olhar penetrante e sereno, fez uma pausa. O silêncio que se instalou era quase palpável. Deus deseja curar corações quebrados, ele exclamou, e o som reverberou como um trovão amoroso.
Ele quer restaurar o que foi perdido e transformar vidas. Ele fez promessas a cada um de nós, e hoje é um dia especial. Ele está prestes a revelar a verdade sobre sua identidade. Lucas sentiu seu coração acelerar. Curar corações quebrados. Aquela frase ecoava em sua alma como um chamado. Ele já havia sentido a dor da rejeição, as cicatrizes de suas batalhas internas. E agora, as palavras do pastor lhe traziam uma esperança renovada. Era um convite para um novo começo, uma oportunidade de se livrar das correntes que o prendiam ao passado. Se você crê que Deus pode te curar, eu quero que você se levante, disse o pastor. Uma onda de movimento começou a percorrer o auditório. Pessoas se levantaram, algumas com lágrimas nos olhos, outras com sorrisos, mas todas com corações abertos para o que o Senhor estava prestes a fazer. Lucas hesitou por um momento, mas a chama dentro dele se intensificou. Ele se levantou. Uma sensação de liberdade tomou conta dele, como se cada preocupação estivesse sendo levada embora. O pastor continuou: Deus não se importa com suas falhas, Ele se importa com você. Ele está aqui, neste momento, para restaurar a esperança e a alegria que foram roubadas. O auditório se encheu de clamores e adorações. A energia pulsava, e a presença de Deus parecia envolver todos ali, como um manto divino. Lucas olhou ao redor, havia pessoas se abraçando, sussurrando promessas de encorajamento uma para a outra. Ele viu Maria, emocionada, com as mãos erguidas ao céu, e isso o inspirou a fazer o mesmo. O desejo de experimentar essa cura e transformação virou um clamor em seu coração. Feche os olhos e clame ao Senhor. Peça por cura, eram as instruções do pastor. Lucas fez exatamente isso. Ele se entregou de corpo e alma, pedindo a Deus que revelasse a verdade do seu ser. O ar parecia vibrar à sua volta, a presença divina tão forte que o fazia sentir-se vulnerável e seguro ao mesmo tempo. A cada segundo, mais pessoas se uniam ao clamor, um coral de almas em busca de restauração. E, no meio daquela confusão sagrada, uma visão começou a se formar em sua mente, imagens de momentos dolorosos, memórias do passado que pareciam querer retê-lo. Mas, ao invés de se abalar, Lucas sentiu uma voz sussurrando em seu interior: Você é amado. Você é precioso. Deixe ir o que está te segurando. Com esse lembrete, a dor começou a se desvanecer. A cada respiração, ele se sentia mais leve, mais livre. Nas profundezas de sua essência, Lucas percebeu que essa transformação não era apenas sobre a cura de um passado pesando em sua vida, era sobre a criação de um futuro brilhante, moldado pela amorosa mão de Deus. Preparem-se, porque o Senhor está prestes a fazer algo incrível, disse o pastor, interrompendo o fluxo de pensamentos de Lucas. Um murmúrio crescente de expectativa fez com que seu coração pulasse. O que Deus iria revelar? O que isso significaria para a sua vida? A atmosfera estava carregada de possibilidade, e Lucas mal podia conter sua ansiedade. Ele sentia que algo especial estava prestes a acontecer, não apenas para ele, mas para todos ali presentes. O chamado para viver plenamente, sem as amarras do passado, estava baseado em seus ombros. Hoje você testemunhará a manifestação do poder de Deus nas suas vidas. Finalizou o pastor, e Lucas se viu segurando a respiração. O que viria depois seria uma revelação que mudaria tudo. Ele ansiava por entender, por descobrir o plano de Deus que se desenrolava diante deles. O que seria essa verdade que poderia transformar suas vidas para sempre? A manhã da celebração da esperança chegou e a igreja matriz estava radiante. Maria e Lucas, de mãos dadas, sentiam o coração pulsar em uníssono com a movimentação da cidade. As ruas estavam cheias de alegria, sorrisos e braços abertos. O que começou como um sonho de um menino tornará-se uma onda de fé coletiva, um milagre prestes a se manifestar. Ao entrarem na igreja, uma sensação poderosa tomou conta deles. O clima estava carregado de expectativa. Pessoas de todas as idades se reuniam, alguns ainda com lágrimas nos olhos, mas agora sempre acompanhadas de sorrisos que falavam de esperança renovada. O altar estava decorado com flores frescas, cada uma simbolizando as histórias de vida que se entrelaçavam ali. Lucas percebeu que era mais do que um evento. Era um momento sagrado,
um enlaçar de almas em busca de cura, de libertação e de amor incondicional. Os olhares se cruzavam, e a energia no ar era quase palpável. O culto começou, e o pastor tinha uma luz especial em seu olhar. Hoje, o Senhor nos chamou para curar e restaurar. Ele quer que cada um de nós sinta sua presença e saiba que não estamos sós, ele proclamou, sua voz ecoando pela igreja. As palavras ressoavam como um hino de libertação, invocando a força de cada história e de cada lágrima derramada. A congregação respondeu em uníssono, unidos em louvor e adoração. Maria sentiu que algo estava mudando dentro dela, como se aquelas vozes pulsem a vida nova. Lucas, ao seu lado, não sabia o que estava por vir, mas sabia que a jornada que começaram juntos os levaria a algo surpreendente. Assim que o coro começou a cantar, lágrimas de alegria preenchiam os rostos. As músicas eram como um bálsamo para as almas feridas, cada nota soltando as correntes invisíveis que aprisionavam a vida de muitos. Maria encorajou Lucas a se levantar e partilhar seu testemunho. Ele hesitou, mas sua mãe olhou para ele com profunda compreensão. Você pode fazer isso, meu filho, disse ela, seu sorriso radiante. Lucas respirou fundo e se levantou, sentindo um calor pulsante subir pelo corpo. Eu só quero dizer que, mesmo na dor, há uma luz. Ele começou, e a congregação escutava atentamente. A dor nos conecta. E Deus, em sua misericórdia, transforma essa dor em algo bom, ele continuou, sentindo a força de Deus pulsar ao seu redor. As palavras do garoto ecoaram, tocando corações, e de repente, várias vozes começaram a surgir de todos os lados. Gente se levantando, contando suas histórias, suas lutas e vitórias. Cada testemunho era como um tijolo, erguendo um altar de fé, um espaço onde cada um se sentia acolhido. O ambiente estava tão carregado com a presença do Espírito Santo que era quase como se todos pudessem tocá-lo. As lágrimas da tristeza se tornaram lágrimas de esperança. O que antes era apenas dor, agora estava sendo transformado em rejo, em confiança. Aquela energia radiante era nada menos que a manifestação do amor de Deus. Lucas viu vários de seus amigos se levantarem, um a um, compartilhando testemunhos de como a dor havia sido servida numa mesa de fé. Coragem e vulnerabilidade eram o menu do dia, e a mesa estava farta. Maria sorriu, vendo seu filho brilhar no meio da comunidade, um farol de esperança. Finalmente, o pastor se levantou, tocando o microfone. É hora de receber algo novo. Hoje, não levaremos apenas as feridas, mas levaremos os testemunhos. Portanto, convidamos todos a deixar suas dores no altar. A entrega é o último passo. Está pronto para essa liberdade? Lucas se sentiu arrebatado. O convite ecoou em seu coração. Ele sabia que ali, no altar, não entregaria apenas suas dores, mas também toda a sua história. Então, como uma onda, todos começaram a se levantar, dirigindo-se ao altar. Um a um, deixaram as mágoas, os medos, os segredos. Maria segurou a mão de Lucas enquanto caminhavam juntos. Ele sentia o peso das correntes se rompendo, e a paz tomou conta de seu coração. Essa é a nossa hora, ele sussurrou para si mesmo, mas sua mãe o ouviu. Sim, meu filho, é hora de sermos livres. Ela disse, com lágrimas de alegria nos olhos. No altar, Lucas viu rostos infinitos, e cada lágrima que caía ali era uma palete própria de cores que compunha uma nova imagem, uma nova história. E então, ao olhar para o céu, ele fez sua última entrega simbólica. Senhor, estou pronto para seguir teus passos. Liberta-me para amar e ajudar outros. Um brado coletivo de alegria ecoou na igreja. O amor pulsante se irradiava de cada coração ali presente, como se todos se tornassem um só corpo, unidos pela cura e compaixão. O que era dor agora se tornava gratidão, e a história de um menino que sonhou com 7 passos agora reverberava como um poderoso testemunho de fé. E assim, enquanto o dia se despedia, o triunfo de Deus se manifestava em cada vida, mostrando que Ele é um Deus de segundas chances. Aquela celebração tornará-se um marco, não apenas na vida de Maria e Lucas, mas na história de toda a comunidade de São Sebastião. Eles estavam prontos para avançar, marcados por uma transformação que mudaria suas vidas para sempre. O tempo havia chegado para todos se unirem na força do amor inflado pela fé.
Enquanto os raios do sol se punham, um novo capítulo começava, e como um eco ressoou: aqui estamos, Senhor. Que venha a tua luz e nos guie sempre. Agora, querido irmão e irmã, se você se sentiu tocado por esse testemunho, nós precisamos da sua força. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Deixe um like agora para alimentar nosso algoritmo. Comente suas reações e testemunhos sobre esse final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação. É hora de construir juntos um mundo cheio de esperança e luz.